Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. Chegamos na lição 10 desse trimestre. Estamos aí já finalizando a lição e o estudo desse trimestre. O tema da lição é Missão em favor dos não alcançados, parte 1. Durante toda essa semana, vamos estudar sobre o capítulo 17 do livro de Atos, e eu aconselharia a você estudar a lição de Escola Sabatina dessa semana, também fazendo uso do livro Atos dos Apóstolos, e algum comentário bom que você possa ter, o comentário bíblico adventista, ou o comentário do Mário Veloso, ou um comentário histórico que fale um pouco sobre a história referente ao que Lucas descreve na questão de Paulo em Atenas. E esse é o tema dessa semana. O capítulo 17 do livro de Atos vai ser discorrido durante todo o dia dessa semana. E essa lição vai ter a parte 2, né? Tanto que aqui fala missão em favor dos não alcançados, parte 1. E quem seriam esses não alcançados? Bem, o verso para memorizar aqui faz menção ao verso 24 do capítulo 17, onde Lucas dá uma descrição de Paulo colocando Deus, ou singularizando Deus, individualizando ele em sua personalidade, em seu ato de criação, e aí singulariza que só Deus de fato é o Criador. E é interessante, porque Atenas, irmãos, tinham pelo menos 12 deuses ali. Eu separei aqui eles, pelo menos o que eu encontrei aqui a nível de pesquisa, falando sobre os deuses atenienses. E eles têm aqui os seus seguintes nomes. Olha só, Zeus, né? Aí tem os demais. Hera, Poseidon, até o nome Atenas, Ares, Deméter, Apolo, Artemis. Artemis é a mesma Diana, né? E Hefesto, Afrodite, Hermes e Dionísio. Esses deuses aqui que está sendo retratado eram os deuses que eram venerados na cidade de Atenas, ou a capital da Grécia. E quando Paulo faz menção a esse aqui, ao verso 24, capítulo 17, ele singulariza, individualiza Deus como Criador, tanto que ele fala assim, ó, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, porque todos esses que eu mencionei aqui, eles de fato tinham seu santuário, tanto que a própria lição, né, tem aqui algumas colunas e um santuário, porém o centro deles é o próprio Cristo. E aqui vocês veem uma cruz no centro de tudo. Nesse capítulo 17, e o verso também 17, faz menção a uma classe de pessoas que eram chamados de tementes a Deus. É interessante, irmãos, porque esses tementes a Deus não devem ser vistos como aqueles que temiam a Deus em toda a sua plenitude, mas era uma classe, assim como era também Cornélio. Lembrando que Cornélio era um centurião, né? Uma pessoa que ele tinha uma relação com Deus, e quando chama ele também de piedoso, o piedoso ali no sentido de, quer dizer, aquele que tinha da sua devoção a Deus como uma particularidade. Era um prosélito, ou seja, uma pessoa que tinha sido habilitado ou aceito às práticas judaicas, embora não fosse circuncidado. Nem todos o eram, mas eles tinham as práticas judaicas, eles respeitavam o Deus verdadeiro, e essa classe que é dita de tementes a Deus, Cornélio fazia parte dela também. Você encontra essa expressão no capítulo 10 de Atos e o verso 2. E aqui eu encontro o seguinte: enquanto estava em Atenas, a cidade famosa por sua filosofia, Paulo procurou alcançar as pessoas de lá também. Muitas delas tinham formação e visão do mundo radicalmente diferente das dos hebreus e de sua história sagrada, que formavam a base da fé que Paulo queria ensinar aos atenienses. Amanhã a gente vai falar sobre um hebreu em Atenas. E provavelmente durante toda essa semana vamos falar daquela expressão que Paulo escreve sobre o Deus desconhecido. Está aqui retratado na lição de terça-feira. Paulo no aerópago. Enfim, nessa semana vamos estar bem focados no capítulo 17 do livro de Atos. E eu faço um apelo a você que faça bom uso da leitura do capítulo 17. E você vai entender muita coisa referente à questão de Paulo ali descrito por Lucas. E aqui eu finalizo dizendo o seguinte: nós temos um Deus, nosso Deus de fato é único. Por mais que se exista vários deuses e crenças e filosofias, o nosso Deus ele não deve ser confundido. E isso me faz entender o seguinte: existem pessoas que adoram outros deuses e essas pessoas, aos nossos olhos, não são alcançadas. Mas Deus, em sua misericórdia, conhece os seus corações e confiou a nós a missão de levá-los a Ele,
a obra do Evangelho, ou alcançar eles através de sua palavra, mostrando na verdade quem é Deus, como Paulo chegou a descrever, né? O único que fez todas as coisas. E esses deuses que eu citei aqui, ele não era criador. Eles eram adorados e venerados em regiões específicas. Porém, Deus aqui é o único. É tanto que no primeiro mandamento ele nos descreve, né? Não terás outros deuses diante de mim. Deus, em sua palavra, não descarta a possibilidade da existência de outros deuses, mas com certeza os descarta a possibilidade deles serem comparados a Deus, como diz o livro de Isaías, né? A quem me comparareis para que me fareis semelhante? Não há como se comparar ao Deus verdadeiro. Nós servimos ao Deus que fez os céus e a terra. Até então, a mensagem do primeiro anjo diz isso, né? Temei a Deus e dá-lhe glória e adorai aquele que fez os céus, a terra e o mar e a fonte das águas. Que nessa semana, irmãos, possamos fazer valer a missão de Cristo em nossa vida para alcançar aqueles que aos nossos olhos não são alcançados. Aqueles que talvez sejam pagãos, que adoram outros deuses, que praticam ritos em suas venerações. Mas que através da pessoa do Espírito Santo possamos levar com propriedade a mensagem do Senhor para cada um deles. Oremos ao Senhor nesse momento. Querido Pai Celestial, te agradecemos, Senhor, pelas bênçãos da Tua palavra e suplicamos que o Senhor nos ajude a vivê-la para a honra e glória do Teu nome. Que o Teu Santo e Bom Espírito nos auxilie para alcançar outras pessoas também e que dessa forma, Senhor, aquele que nossos olhos parecem ser de fato voltados ao mundanismo, ao paganismo, a outros deuses, que o Senhor nos conceda a bênção de alcançá-los para a honra e glória do Teu nome. Dá-nos uma boa semana e permanece conosco, Senhor. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus muito te abençoe, uma ótima semana e até o próximo estudo, se Deus quiser.